Ouçam isto, todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade sem exceção, tanto ricos quanto pobres. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Por quê? Isso é uma pergunta. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. Quem é capaz de se livrar da primeira morte? Como eu disse no começo, a primeira morte ela não é opcional. A primeira morte ela é inevitável, ela é infalível. Agora a segunda é. A segunda é opcional. Já nós vamos chegar lá. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Ninguém é capaz de se livrar da sepultura. Agora, da segunda morte, esse foi um preço que Jesus pagou. Portanto, como eu disse no começo, foi um preço muito alto, mas um preço alto o suficiente para nos livrarmos da segunda morte, que é a morte definitiva. Os sábios, no fim, morrerão, com os tolos e os ignorantes que deixam toda a sua riqueza para trás. Quando você for embora na primeira morte, que ela é inevitável, exceto a questão do arrebatamento, que essa é outra questão que nós não vamos misturar os assuntos hoje, você vai deixar tudo que você conquistou. Tudo vai ficar aqui. Portanto, no fim, morrerão tanto os tolos, os ignorantes e todos aqueles que juntaram coisas vão do mesmo jeito. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Muitos dizem de si mesmo porque querem serem reconhecidos, mas o que eles dizem não retrata o que de fato nós somos. Somos pessoas frágeis, a nossa vida ela é singela, passageira e um dia todos vão para o mesmo lugar. Não importa se você é pobre, rico, se você é arrogante, se você é humilde, se você tem vaidade, se você é orgulhoso, se você tem um coração generoso ou um coração egoísta, todos nós vamos para o mesmo lugar. Portanto, a primeira morte ela é inevitável e a nossa preocupação não deve ser com ela, porque ela pode vir hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, e eu espero que você viva mais 100, mas ela vai vir, inevitavelmente. Agora, a segunda, essa sim. Essa nós temos a opção de escolher não morrer, viver para sempre. Versículo 14. Como ovelhas são levadas à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Quanto a mim, quanto a você que tem seu nome escrito no livro da vida, Deus resgatará você e te livrará do poder da sepultura. O poder que pode deixar você lá para sempre. E sepultura aqui tem a ver com condenação eterna. Quando se fala na segunda morte, não é sepultura para ficar extinto, extingue-se. Não, é a sepultura da condenação ou juízo. E aí entraríamos em inferno, e eu não quero entrar nesse assunto, porque tem algumas questões aí que um dia com mais tempo a gente precisa falar sobre ela. Portanto, não desanimem
quando o perverso o enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nessa vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagens de riquezas nada entendem. Como os animais também morrerão. E inacreditavelmente conseguimos ler todo o capítulo, todo o livro de Salmo. Que maravilha, 20 versículos. Pensei que não ia conseguir. Mas perceba que por trás desses versos há uma verdade que se relaciona entre dois sentimentos. Vaidade. Vaidade, que é a arrogância de achar que as conquistas e as riquezas têm algum valor além de poucos anos que nós vamos viver aqui. Aqueles que têm o coração em coisas, e coisas entendem, e você pode entender como pequenas conquistas, como grandes conquistas, como pequenas fortunas, como grandes fortunas. O que quer se relacionar com a sua vaidade, na verdade, é aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu amor, a sua dedicação, ali está o seu coração. O seu coração, ele precisa estar no lugar certo. O amor ao dinheiro, a coisas, a pessoas, amor que eu estou dizendo, colocando antes de Deus, é a raiz de todos os males. Tem pessoas que veneram o próprio filho. Tem pessoas que veneram as suas posses. Tem pessoas que veneram as suas conquistas. Tem pessoas que veneram a sua aparência. Tem pessoas que veneram qualquer coisa, e isso é colocar o coração aonde está o seu tesouro. E o amor ao dinheiro, esse é a raiz de todos os males. A nossa vaidade, ela precisa estar na dose certa. Por exemplo, eu sou vaidoso em saber que a minha identidade sou amado. E se orgulhar disso é um orgulho na dose certa, um orgulho na pitada certa, porque, afinal de contas, o que difere um veneno de um remédio é a dose. Ser orgulhoso do que Cristo fez por você, ser orgulhoso das conquistas que você, de maneira íntegra, de maneira justa, honesta, você conquistou, positivo, mas o seu amor não pode estar lá, porque o seu tesouro não está lá. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, e o seu coração precisa estar no lugar certo. Portanto, ser vaidoso e orgulhoso com as suas conquistas na dose certas, na dose correta, isso é positivo. Mas se você é orgulhoso e é vaidoso de maneira errada, aí não. As suas conquistas precisam ser legítimas. A sua vaidade precisa ser legítima. Agora, a vaidade que coloca a sua beleza, a sua riqueza, as suas conquistas acima ou mais do que precisa, isso se chama colocar coisas acima de Deus. E a Bíblia chama isso de adoração a ídolos, prostituição, que é quando você deturpa o conceito de adorar somente a Deus. E quando você faz isso, você está sendo um vaidoso, arrogante, cujo destino não é a vida eterna. Quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e eu espero que você tenha essa certeza, porque isso é algo que não se pode duvidar, ou você crê ou você não crê. Não existe meio grávido, não existe. Você precisa ou acreditar que o seu nome está lá, ou não acreditar. Mas quando você acredita que ele de fato está lá, você precisa olhar para a sua conduta de vida, para as suas atitudes, para as suas ações e entender se realmente elas estão de acordo com aquilo. Caso contrário, aquilo pode denotar que o seu nome nunca esteve lá. As suas atitudes precisam ser atitudes íntegras, legítimas, atitudes que fazem sentido e que te torna alguém coerente com aquilo que você professa, que é a sua fé. A sua fé precisa ser verdadeira, genuína, legítima, precisa ser intencional, você precisa estar de olho nela.
Você precisa ver a quem você tem dedicado tempo. Se é a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro, ou se é a Deus, o Deus que nos salva e nos resgata. Afinal de contas, as riquezas e os bens que você conquista não são seus. Você é apenas um mordomo. Nada que você possa possuir é seu de verdade. Nem a sua própria vida é sua. Não. Ela foi dada por Deus como graça, como presente, como uma gentileza para que você usasse ela, assim como um mordomo, da maneira certa. Se você coloca um veículo na mão de um mordomo para ele cuidar, se você coloca um patrimônio, uma residência na mão de um mordomo para ele gerenciar a faxina, a limpeza, a organização, você está confiando naquela pessoa, que ela vai cuidar daquilo. E se você não cuida bem da sua própria vida, se você não cuida bem da sua história, se você não cuida bem do seu legado, se você não cuida bem da sua conduta, significa que você não é um bom mordomo e provavelmente seu nome nem está escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida é uma rima de uma vida que obedece os mandamentos do próprio Deus da vida. O Deus da vida nos deixou um manual, nos deixou orientações claras. E se isso já não bastasse, ele pessoalmente está à sua porta, batendo, pedindo para entrar, pedindo permissão. Se você não abrir por dentro, ele não entra. Ele poderia arrombar, ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele obedece, ou melhor, ele respeita a sua vontade. Segunda morte, ela é opcional. Você quer ou não? Primeira morte, ela é inevitável e você não sabe quando. Você tem nas mãos uma senha que você não sabe o número. A qualquer momento ela é chamada e você passa a mão na sua malinha e vai embora. Vai embora para a eternidade. Eternidade com Deus ou na sepultura? Sepultura, uma analogia ao inferno. Qual é o seu destino?